Eu comecei a ter crises de ansiedade com 14 anos e ninguém nunca percebia. Eu sempre senti falta dos meus amigos, os meus pais nunca ligaram muito pra mim, ninguém nunca reparava em mim. Eu me sinto incapaz. Eu acho que eu não sei fazer nada. Eu acho que ninguém precisa de mim. Será que você pode me ajudar? Relações familiares, quando elas te ajudam, quando elas te machucam. O nosso Pode Isso de hoje começa agora falando de família. E claro, para falar sobre família, nós trouxemos aqui mãe e filha, a Eliette e a Graziele. Sejam bem-vindas. Obrigada. Tia Pati, hoje, infelizmente, a gente viu nesse vídeo adolescentes que desabafam na internet, desabafam com os amigos, mas nem sempre encontram uma via de diálogo com os pais. Parecem estranhos vivendo dentro da mesma casa e cada vez mais esse comportamento de estar distante, de estar isolado, ou agressivo, estar afrontando. Quando alguém tenta ajudar, você só piora a situação, porque aí você afasta todo mundo que tenta se aproximar de você, adolescente. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a importância de ter uma família. Creio que hoje você entende isso, né, Graça? Sim, graças a Deus. Nem sempre foi assim, né? Nós vamos conhecer aqui um pouquinho da história delas. E você de casa, como é que está a sua relação com seus pais? Vamos fazer o seguinte, pega o link da nossa transmissão, dispara nos teus grupos, coloca nos teus status. O Pode Isso FTU está falando de família porque nós estamos nos preparando para o grande encontro das famílias. Sim, está chegando, dia 24 agora de agosto, aqui no Templo de Salomão, para todo o Brasil, nós teremos o encontro das famílias. Um dia para pais e filhos estarem aqui no templo e, claro, em todo o Brasil, nós estaremos transmitindo ao vivo para você poder participar com a sua família, porque nós queremos mudar a realidade das famílias, nós queremos trazer a família para o reino de Deus. Então deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa, como é que está o seu relacionamento com seus pais, com quem você mora. Muitas vezes o adolescente já cresce com uma família desfeita, já cresce decepcionado com pai, com mãe, e aí as amizades muitas vezes é só o que eles têm. E pior, Valber, porque aí se juntam todos aqueles que estão ali reclamando da vida, reclamando dos pais, se juntam não para ajudar um ao outro, mas para piorar a situação, porque ninguém pode ajudar, ninguém pode dar conselho se eu não tenho o que dar. As famílias hoje estão desconstruídas, né? Muitos não têm referência nenhuma do que é uma família de verdade, o que é uma família de acordo com os planos originais. E aí se juntam lá adolescentes que estão até planejando, né? Planejando vingança contra os familiares e para fazer besteira. Resumindo tudo, acabam fazendo besteira. E se você, adolescente, tem dificuldade de relacionar-se com seus pais, com a sua família, você cresceu sem o pai ou sem a mãe, você se questiona, por que eu nasci? Por que eu sou assim? Por que eu não tenho um pai? Por que eu não tenho uma mãe? Então você precisa de ajuda, você pode conversar conosco, os conselheiros do FTU Brasil estão à sua disposição, nós estamos aqui exatamente por você. Esse canal existe por causa de você, adolescente. A Eliette criou a filhota Graziele na igreja. Na igreja, pastor. Na EBI, foi pro FTU. Ela foi apresentada, foi para a EBI, né? Depois ela foi pro FTU. E aí, eu criei nessa passagem que ela foi para lá, então
já começou no ginásio, né, a mudança na escola, apesar que aos 10 anos de idade, quando eu cheguei em casa, eu percebi, né, procurando ela, porque aonde eu ia eu sempre levava. Nesse dia ela pediu para ficar e eu deixei ela com a minha irmã. Então eu vi ela no banheiro, né, apertando o pescoço, estava vermelha. Eu falei, o que está acontecendo? Então, para mim, a minha filha não tinha problema nenhum, era tudo bem, ela sempre estava comigo em tudo que eu ia fazer, para mim estava perto ali, estava tudo bem. Então, naquele dia ali, eu falei assim, tem alguma coisa de errado acontecendo com ela. O que estava acontecendo? Tudo começou quando eu comecei a sofrer bullying na escola. E isso antes mesmo de eu entrar para o FTU, de eu fazer essa passagem. Então, o que acontece? A gente na EBI, a gente sempre aprende a palavra de Deus. E eu só escutava falar do Senhor Jesus. E eu tentava praticar isso na escola. Só que aí acabou que eu comecei a sofrer bullying e aquilo foi agravando. E eu não falava para os meus pais. Porque eu pensava, poxa, a minha mãe não vai poder me ajudar, ela vai querer falar assim, ah, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ela não tá lá. Ela não sabe o que eu passo, ela não sente o que eu tô sentindo. E eu comecei a guardar aquilo dentro de mim. Te chamavam de quê na escola? Ixi, muitos apelidos, mas me chamavam eu tinha sobrancelhas juntas, né? Então falavam que eu parecia a marca da Hollister, né? Que é um passarinho assim. E também me chamavam de feia. Chegou ao ponto Será que não era a pombinha do FJU? Quem dera se fosse. Mas, e aí foi onde que isso acabou, eu acabei deixando isso tudo entrar dentro de mim. E aquilo foi virando uma raiva, um ódio. E eu guardava isso pra mim, eu não falava pra minha mãe, não falava pra ninguém. Em casa você era amada? Era. Sua mãe era carinhosa, Sim. seu pai? Sempre foram. Eles zoavam a sua sobrancelha? Não. Eles falavam que você era linda? Sim, sempre falaram. E você, entre o que os seus pais te falavam e o que os seus amigos ou colegas de escola falavam, você acreditava no que os colegas falavam? Sim, eu dava ouvidos às vozes erradas, né? Eu acabava deixando aquilo entrar dentro de mim num certo ponto de, tipo assim, eu tenho que fingir ser uma pessoa em casa. Então, meus pais, eu nunca dei trabalho de questão de notas. Então, eu levava trabalho, nota 10, melhor aluna, na questão das notas. Mas aí, no comportamento, nem sempre foi assim. E o bullying, ele chegou até uma certa parte onde eu acabei sofrendo uma agressão. E quando eu perguntei o porquê eu estava apanhando, falaram porque eu era muito feia. E aí foi onde que isso acabou deixando entrar dentro de mim. Quer dizer, aqueles que te agrediam, possivelmente é o que eles tinham para dar, né? Agressividade, violência. E quando chega a esse ponto, adolescente, é porque você, primeiro, quando começaram as críticas, você não pediu ajuda, você não conversou com o professor, não conversou com o diretor, não conversou com seus pais. É importante, as famílias estão perdendo essa capacidade de conversa. E às vezes o adolescente, ele faz isso, ele julga os pais. Ah, eu não vou falar porque a minha mãe vai lá na escola e eu vou ficar com vergonha, ou meu pai vai lá. E os pais precisam saber detectar esses sinais para conversar com os filhos. A senhora não percebia até então que ela tinha um dia que estava mais triste, ou que tinha um dia que ela estava mais quieta? Ela era bem carinhosa em casa. Todas as vezes que tinha conflito na escola, era sempre ela defendendo os amigos. A gente falava assim, levem a defensora dos fracos oprimidos. Filha, você tem que chamar um adulto, porque senão sempre o problema vai virar para você, quando eu era chamada na escola. Então eu não via daquela forma, eu via assim que a minha filha era defensora, ela queria sempre ajudar os outros, então ela estava metida em confusão. Até que nesse dia, quando eu encontrei, ela falou assim, por que ninguém gosta de mim? Por que eu nasci? Então, aquelas palavras que ela falou naquele dia ficou dentro de mim e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu abracei ela ali e falei assim, a gente gosta de você, entendeu? Você não é feia, a mãe já falou para você que você é bonita, que você é a imagem de Deus. Aí, naquilo ali, ela parece que ficava com raiva, que para mim era muito fácil, né? Que nem ela falava assim, eu não estava lá. Eu não estava passando por aquilo que ela estava passando. Então, quando acontecia algo, eu falava, chama um adulto, perdoa. Então, o que ela começou a fazer? Começou a guardar. Então, naquilo ali, eu já falei assim, eu não estou sabendo lidar com ela.
eu preciso, né, de procurar uma ajuda. Naquele momento ali, eu falei com Deus, só que eu vi uma chamada, né, de uma reunião de mãe. Eu falei assim, meu Deus, eu vou lá, eu te peço, me ajuda. Por que eu tinha dentro de mim? Quando a minha mãe, ela teve 8 filhos. Então, ela tinha um jeito de cuidar. Só que no jeito dela cuidar, ela deu o melhor dela. Mas, às vezes, a forma como ela ia falar, quando a gente metia em confusão, já vinha apanhando, já tinha surra ali, vai todo mundo para dentro. E a gente, não tinha esse negócio de conversar. Porque ela estava ali, 8 filhos, aí ela ainda adotou 2, virou 10, né? Tem umas aí mães que o diálogo é no chinelo, aí ela no cabo vinha, do carregador quando do celular, vai com tudo. Quando chegava a reclamação, aí ela já... Então, o que eu tinha com aquilo ali, né? Que eu era tão reservada e guardada. Eu falei, eu não quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo. Eu sei que a minha mãe, ela deu o melhor dela. Foi a forma como ela aprendeu com a mãe dela. Então, eu não quero repetir a mesma coisa. Só que eu não estava sabendo. Teve até um dia que eu conversei com uma obreira. Ela falou, você tem que conversar com ela. Eu olhava para ela assim, vou falar com ela o quê? Aí eu... Parecia que eu não estava entendendo. Então... E essa dificuldade de conversa, né? Parece que está falando um idioma, a filha está entendendo em outro, né? É natural da adolescência. E aí você, adolescente, diz, mas meus pais não me entendem. Aí a gente vai falar com o pai, a mãe, que meu filho não me escuta. Então tem aí uma dificuldade de comunicação. E aí é onde entra o FTU, para ajudar você, adolescente, para ajudar você, pai, mãe. Esse encontro que nós teremos das famílias é para ajudar você, que o seu filho já se corta, o adolescente já anda ansioso, já anda triste, ele se isola, ele não quer saber de atividades fora, ele só quer ficar na tela do celular, do computador. Ele já tem síndromes, ele já tem laudos, ele já toma remédio controlado. E é de partir o coração, né? Ver um adolescente na força da vida, dopado, com um antidepressivo, querendo morrer. Na minha época de adolescente, eu queria conquistar o mundo. E hoje o adolescente, ele tem medo de viver. A gente lidando com os adolescentes, a gente percebe isso. E é assustador, porque eles queimam. É como se você tá com aquele pavio, ou até um fósforo. Acho que é mais fácil deles entenderem o que é fósforo que pavio. Está ali com fósforo e parece que queima muito rápido a vida, né? Se desgasta muito rápido. Agora você está falando de encontro. O que é o encontro? Como eu posso ajustar o meu diálogo com os meus filhos? Era a pergunta que a senhora tinha. Eu tenho que encontrar um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum no encontro das famílias? O altar. Então eu desço ao nível do adolescente, não que eu vá deixar a minha autoridade de lado, mas entender o que se passa na cabeça dele. Porque, como você disse, a nossa adolescência é muito diferente do que eles passam hoje em dia. Eu tenho até medo de pensar como que seria ser adolescente hoje em dia. Eu acho que eu não... Olha, é assustador mesmo. O mundo não está fácil para eles. Então, você entendendo isso, você entendendo o que eles enfrentam hoje, que é muito pior do que você enfrentou, você vai descer para ter a conversa que é necessária. E o adolescente sobe para atender aos pais, para dar ouvidos a eles. Vocês estão num lugar comum aqui. Chama lá sua mãe, chama lá seu pai para assistir o Pode Isso de hoje. Manda o link aí para ela está trabalhando, o papai está trabalhando, estão voltando do trabalho. Manda o link, pega o link aqui da transmissão, manda para eles. Porque o que nós estamos falando aqui é a realidade de muitas famílias. E o pior, quando se depara com a situação, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, né? Até a forma de como que eu ia falar com ela, ela se sentia machucada, ofendida. Então ela falava assim, a minha mãe, já sei o que a minha mãe vai falar. Então o que ela fazia? Ela não conversava, não falava. Então eu vi que naquela oportunidade ali, quando falou assim que ia ter uma reunião de mães, eu falei, eu quero ir lá. Aí pastor, na época, tomava conta de um grupo e naquele dia eu tinha que fazer uma reunião. Então eu conversei com ele. Ele falou, não, pode ir lá, pode ir tranquila.
Então, caiba da gente também ser humilde, de pedir ajuda, de reconhecer que a gente não está conseguindo lidar com a situação. Não é porque eu estava ali na igreja que eu sei tudo. A Então, senhora, a gente nessa fase, a senhora estava como obreira já. já estava como obreira. Na época, eu coordenava um grupo que eram os jovens, né? Então, quer dizer assim, eu estava lidando com os jovens ali e não estava sabendo lidar com a minha filha em casa. Então, eu tinha aquela paciência de ouvir o jovem, orientar o jovem, mas eu não estava conseguindo me conectar com a minha filha ali. E muitos erram nisso, por pensar assim, não, eu já sou oficial da igreja, eu represento um grupo, eu estou ali cuidando, o que vão pensar de mim se eu pedir para ir em uma reunião que eu necessito? Não vão pensar nada, vão ver sua humildade e você vai servir como testemunho para as outras pessoas. E esse encontro é para você lutar pelo seu filho, obreira, obreiro, porque o diabo ele envergonha os pais de estarem ajudando a outros e sofrendo dentro de casa. E o que você escondia da sua mãe? Então, pastor, eu escondia muitas coisas. Eu fingia ser uma pessoa, né? Na igreja tinha essa da minha mãe ser obreira, e aí eu falava assim, não, como a minha mãe é obreira, então na igreja eu tenho que passar uma imagem. Em casa, com o meu pai, eu era uma pessoa, mas com a minha mãe eu já era outra. Eu comecei a sentir ódio da minha mãe. Eu cheguei a pensar que se a minha mãe morresse, a minha vida seria muito melhor. Então, tipo assim, pra mim, o meu problema era a minha mãe. Então, eu tinha os meus amigos da escola, que ali me influenciavam ali nas más amizades, mas quando chegava na questão da minha mãe, ela era o meu maior problema. E você falava desse problema com os amigos também da escola? Falava. E o que eles diziam? E eles falavam assim, mas é porque sua mãe é crente, ela é careta, é por causa disso. E aí eu comecei a achar que a culpa era da igreja. Se a minha mãe não fosse da igreja, se meu pai não fosse da igreja, a minha vida seria muito melhor. Pois é, olha o absurdo. E você, adolescente, dá mais razão aos amigos da escola que aos pais. Que amigo é esse que fala mal da sua mãe? Antigamente na escola, quando alguém xingava a mãe, falava mal da mãe, tinha briga. Hoje em dia é o próprio filho que fala mal da mãe. É o que a gente falou, eles se juntam, como ninguém sabe o que fazer, se juntam para falar mal dos pais, que não tem nada a ver com E aí a gente vê esses absurdos de adolescente agredindo os pais, matando os pais. Então, se o seu amigo te joga contra os seus pais, tem alguma coisa errada. Você tem que aprender a perceber isso. E muitas vezes ele fala mal da sua mãe junto com você, porque ele também tem problema com a dele. Porque se ele tivesse um bom relacionamento com a mãe dele, ele ia falar, não fala mal assim da sua mãe não. Mas como ele também não tem, aí junta um monte de adolescente ferido para ficar um querendo aconselhar o outro. Cada conselho pior que o outro. Sim, e isso acabou me influenciando a muitas outras coisas, né? Como teve uma vez que eu fui conversar com a minha mãe sobre algo e eu acabei partindo para cima dela, eu não cheguei a agredi-la, né? Mas aí eu comecei a demonstrar esse ódio dentro de casa que eu não queria olhar para ela. Eu não queria viver no mesmo ambiente. Teve dias que eu não falava com ela. Ela vinha falar comigo, eu não quero falar com você. Eu não chamava, não tinha aquele respeito de sim senhora, não senhora. Eu não chamava. Mas aí quando o meu pai estava presente, não mãe, sim senhora, mãe. Haja paciência, hein, dona Eliette? Haja paciência. Foi muita... eu vejo ali que, por isso que houve dentro de mim de procurar ajuda. Porque quando eu vi que ela veio, aí eu lembrei, eu falei, eu preciso pôr um limite nela, senão ela vai... Só que o que me fez entender, nessa primeira reunião, né, que eu fui, foi falado ali para levar uma foto, né, do nosso filho pequeno. Então, assim, eu fiquei curiosa. Quando eu cheguei lá na reunião, ela até havia falado. Ela falou assim, tá vendo essa criança? Ela é sua filha. Mas se de repente você olha para o seu filho agora, ele se transformou em alguém que você não reconhece, por detrás ali tá o mal, tá o diabo. Então, assim, a sua luta é espiritual. Não queira agir com sentimento. Não queira você falar ali achando que ele, no seu muito falar, ou você usar a emoção, ele vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. E cada dia mais, ele vai se tornar uma pessoa a qual você não vai reconhecer. Então, naquilo ali, ela falou assim, você não pode colocar o seu coração no seu filho. Então, ela fez ali a oração, até falou de fazer o voto com mãe. Então, naquele exato momento ali, ela falou, você vai colocar a foto no altar. Você vai entregar o seu filho para quem? Para Deus.
E Deus, ele vai te orientar como você lidar com quem? Com o seu filho. E vale a dica que as mães e os pais às vezes compram a briga errada. Ah, minha filha sofre bullying, eu vou lá na escola. Tem pai que comete o absurdo de agredir a outra criança, de agredir o outro adolescente. A maior luta que os pais precisam entender é que o filho, se ele nascer do Espírito Santo, ele vai vencer o mundo. É o que Jesus disse. Será que Jesus estava enganado quando Jesus disse, o nascido de Deus vence o mundo? Mas os pais compram a briga errada. Aí quer lutar contra o bullying, quer lutar contra isso, quer lutar contra aquilo. E o que a filha, o filho precisa de fato, que é conhecer a Deus, nascer do Espírito Santo, os pais não enxergam essa necessidade. A senhora viu a necessidade de entregar para Deus. De entregar ela para Deus. Que eu, até naquele exato momento ali, eu fiz essa oração, aí começou a minha luta. E mesmo ela estando, o problema na escola aumentou, a ponto que um dia teve uma reunião que foram chamados 10 alunos, pior, vamos dizer assim, os 10 alunos problemáticos da escola. E aí quando eu cheguei lá, a gente já era bem conhecido do diretor, porque eu ia em todas as reuniões, eu estava lá, sempre tinha reclamação, algo falando da Grazi. Então quando ele chegou, viu eu e meu esposo, ele falou assim, é com vocês mesmo que eu quero falar, o pai da Grazi, a mãe da Grazi. Quando chegou naquela situação que ele parou, eles falaram uma palavra que não saiu ficou ali dentro de mim. Ele falou assim, mãe, a sua filha, ela tem um dom de liderar, porém ela lidera para o mal. Aí quando ele falou líder aquilo... da gangue. Aí líder a da gente... facção. Ela tem o dom de liderar, ela formou a facção aqui. Quando ia começar as brigas, ia começar as confusões, quem estava no meio? A dona Grazi. E eu, lá na igreja... Já não era mais a defensora do fraco. Não, aí já era ela a líder de facção que estava ali. agora. Eu tinha que ouvir... Mexeu com um, mexeu com todos. Eu tinha que ouvir os professores, cada professor de cada matéria, e a gente ali naquela sala, eu com meu esposo falando assim, calma, depois a gente conversa com ela, e ele olhando assim, teve convites para me mudar ela de escola. Teve uma que ela falou, eu consegui até uma vaga. Eu falei, falei para a professora, problema não se corre, problema se enfrenta. Ela vai mudar, ela vai ficar aqui. E ali ficou aquela minha luta com a escola de falar assim, eu estou entendendo vocês, eu sei que ali também havia algo, né, excessivo da escola, eu cheguei a presenciar numa reunião com o professor e diretor, a professora numa raiva, no ódio, que ela não olhava para ela. E tipo, você não entende, a sua filha é o problema, tirando ela, então... Pois é, a escola passa a tratar o adolescente como problema. Ah, então vamos suspender. Não, vamos trocar de escola. Os pais não sabem como resolver o problema. E o adolescente conclui, então, para mim não tem jeito. Aí eu piorava mais ainda. Aí eu começava a brigar, eu enfrentava os professores. Eu cheguei uma vez a quebrar a porta da escola, eu joguei um aluno dentro da lixeira. Então, tipo assim, eu não me importava com essa de menino, menina, não. Eu queria jogar aquele ódio que eu sentia pra fora. E eu sabia como descontar aquela raiva, que era na briga ali. Na rebeldia. Na rebeldia. E aí foi onde que, às vezes, eu brigava, que eu ficava cega. Eu não via ali. E aí eu só parava pra pensar depois. Quando, tipo, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Então aí, na hora da raiva, eu ficava cega. Aí quando passava, aí era onde que eu repensava naquela atitude que eu tomei. Você chegava a ouvir vozes digamos, te dando instruções do que você tinha que fazer? Assim, eu chegava, tipo, eram uns pensamentos de, tipo assim, você vai deixar ele falar isso de você? Você vai deixar ele fazer isso com você? Você vai deixar barato desse jeito? As pessoas não vão te respeitar dessa forma. Então, chegou alunos que tinham medo de mim, medo de chegar perto de mim. Então, por exemplo, se o aluno estivesse lá com um lanche, eu falasse, eu quero. Ele me dava o lanche porque ele tinha medo de mim. Ele não, era esse respeito que eu achava que eu tinha que conquistar. E que é o respeito errado, né? O respeito do medo, é o respeito da violência, é o respeito que você acha que você tem até aparecer alguém maior que você, né? Sim. E muitos estão vivendo assim. E nesse ambiente de erros, o adolescente vai crescendo, e aí ele fica rebelde, é o jeito dele achar que ele é forte, né? A rebeldia é o jeito de dizer, não, eu sou forte, ninguém manda em mim. Forte
é quem obedece à palavra de Deus, é o que está escrito. Poderoso é o que obedece. Então você, adolescente, está num ambiente que está tudo errado, ambiente que o professor, ele olha para você e quer que você troque de escola. Aí você chega em casa, você acha que os seus pais que são o problema. E o verdadeiro problema você não está tratando, que é o que está dentro de você. Muitas mágoas, raivas, complexos, decepções. Aquilo que você não conta para ninguém. Porque tinha uma hora do dia que aí não tinha como você fingir. Que era é à noite. quando você estava sozinha com você mesma. Quem era ali a Grazi? A Grazi era quando chegava em casa à noite, que meus pais já estavam dormindo, ali eu chorava. Ali eu tinha crises de ansiedade. Na época eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, mas ali eu chorava, ali eu me tremia, ali eu ficava perguntando por que eu sou assim, por que eu tive que nascer. De tantas pessoas ali, tantas famílias para me nascer, eu tinha que nascer na minha família. Eu tinha que ser desse jeito. Eu queria mudar, eu sabia como mudar, mas eu, ao mesmo tempo, era um conflito ali dentro de mim de não querer abrir mão da pessoa que eu era. E você já estava indo no FTU nessa fase? Nessa fase já. E o que você ouvia no FTU? Muitas das vezes a esposa falava, né, pra gente, olha, você tem que mudar, você tem que entregar a sua vida pra Deus, porque Deus vai resolver o seu problema. E eu falava assim, tá bom, eu vou mudar. Aí chegava na segunda-feira, eu voltava a ter as mesmas atitudes. Então eu queria, mas eu também não queria abrir mão de quem eu era. E até teve uma reunião que a esposa pegou e falou assim, pra gente que muitas das vezes a gente ficava fingindo ser quem a gente era na igreja e quando chegava em casa era totalmente outra pessoa. E ali começou a nutrir um ódio dentro de mim da esposa do pastor. E aí foi onde que eu chegava em casa e falava assim, mãe, eu não gosto dela, eu não quero mais ir no bate-papo que ela faz com a gente, porque ela fica jogando indireta pra mim e a esposa não sabia o que estava acontecendo comigo, não sabia dos problemas que acontecia na minha casa, mas eu tinha aquilo de falar, ela sabe... E o mal te jogava só contra quem de fato poderia te ajudar. Sim. Contra sua mãe, que é obreira, contra a esposa do pastor, que era a conselheira, então... Né? O mal faz isso, o mal manipula. O mal manipula. Observa, adolescente, tudo que faz bem pra você, você não gosta. Tudo que faz bem pra você, você rejeita. E tudo que faz mal pra você, você faz qualquer coisa pra ter. Eu até estava vendo esses dias uma pessoa falando, né, que tudo que é de Deus é grátis. A vida é grátis, a água brota é grátis, tudo, a salvação é grátis, entrar na igreja é grátis, mas tudo que leva para o inferno é pago. É a bebida, é o vício, é a festa, é a discoteca. E a pessoa, ela paga para aquilo que a leva para o inferno. E rejeita o que é grátis. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ele deu a vida por nós. E a pessoa rejeita. Até lembro agora que você está falando que tá claro, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, tudo que Deus faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele sacrificou pela sua alma. Só que aí o diabo vem e te compra com esse tipo de ideia que vinha na tua cabeça, né? Sim. Eu tenho que ser aqui a bruta. Sim, exatamente. A gente tem que ser bruto contra a nossa vontade, né? E eu me deixava muitas das vezes me levar. E aí teve essa reunião, que a minha mãe falou dos 10 piores alunos da escola, e ali meus pais conversou comigo, e eu falei assim, não, agora eu vou mudar. Só que eu comecei a mudar da forma errada. Eu comecei a mudar pela força do meu braço. Eu não me entreguei de verdade. Então eu melhorei, os professores me elogiaram, eu cheguei a ser a oradora da turma. Então teve todo aquele processo e aí foi onde que eu fui pro ensino médio. E ali meus pais falaram, a minha mãe pensando, né? Pô, vai melhorar. Só piorou. Nisso que piorou, eu comecei a ter um relacionamento escondido dos meus pais. E ali, quando meus pais ficaram sabendo, eles conversaram comigo e eu falei assim, não, tá bom, eu vou terminar. Mas eu continuei. E aquilo só foi me fazendo ir pro fundo do poço de verdade. E né, eu fui para uma escola que ela é integral. Então eu não tinha tanto contato assim com os meus pais em casa. Eu tinha mais contato com os alunos dentro da escola. E isso foi onde que foi me influenciando cada vez mais
ali as novas amizades, a ter relacionamentos. E chegou ao ponto que eu conheci a pornografia. Que aquilo também, que eu sabia que era errado, por ter crescido na igreja, eu acabei me afundando nisso. E ali foi onde que eu fui influenciada a um ponto que os meus amigos falaram, vamos roubar um mercado? E eu falei, vamos. E eu roubei o mercado, eu não precisava roubar. Eu não tinha isso de querer ir lá pegar as coisas dos outros. Não, pelo contrário. Eu sempre fui aquela pessoa que, você não tem? Não, tô aqui. Vamos lá, eu pago pra você. Mas eu deixei me influenciar ao ponto de me deixar levar pelas amizades, de ter relacionamentos, de ter a necessidade de sempre estar com alguém. Eu não podia ali ficar sozinha. Então, eu não gostava de beber, não gostava de fumar, mas eu falava, não, eu gosto, não, eu saio. Eu saía por lugar nenhum, mas eu falava assim, não, eu tô lá, eu sempre saio, meus pais não ligam, eles não se importam. E para os meus pais, eu era uma pessoa, aquela Grazi que tinha mudado, né? Que eu continuei com as notas boas, os professores não tinham que reclamar das minhas notas ali, do meu comportamento escolar. E aí foi onde que eu deixei me levar. E aquilo só foi me levando para o fundo do poço. Foi onde que eu comecei a ter crises de ansiedade. Ali eu descobri o que era ansiedade. Então, a gente pode aqui somar um ponto ao outro, que a maioria dos adolescentes que tem crise de ansiedade é por causa da culpa, dos conflitos, né? Ele tem crise de ansiedade porque ele está aprontando todas. Ele está aprontando, ele tá mentindo para os pais, ele está escondendo. E aí, claro, só de pensar em ser descoberto vem o pânico. Mas você já está sendo visto por Deus. Deus está vendo. E você não se importa com o que Deus fala, com o que Deus pensa. Então, adolescente, como é que você pode se livrar de tudo isso? Você tem que parar tudo e reconhecer que do jeito que você está vivendo, só está fazendo mal a você. Porque ter duas vidas, já ter uma já é difícil, ter duas é mais ainda, é mais né? ainda. E tinha que sustentar aquela mentira que eu vivia, né? E é realmente o que o senhor falou. Eu tinha crises de ansiedade porque eu escondia as coisas da minha mãe. Eu vivia uma vida dupla e aquilo me sobrecarregava. Foi onde que eu comecei a ter tiques de estresse, que eu sentia o meu lado do rosto puxar, assim. E ali a minha mãe em casa, mãe, não é nada não, é só estresse da escola mesmo. É o estresse do pecado. E ali aquilo, viver, sustentar aquela mentira só me fazia descer mais pro fundo do poço. E qual foi o pior momento que você teve que pedir ajuda? O pior momento foi quando eu me vi sozinha. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, não tinha relacionamento nenhum. E ali eu vi que o único que poderia me ajudar, eu desprezei, desde o início. O único que dava para mim pedir ajuda, eu não queria. E aí foi onde que eu lembro desse dia, como se fosse hoje. Eu lembro que eu estava no meu quarto, era de madrugada já, e eu estava tendo uma crise, e eu falei, meu Deus, se o senhor estiver me escutando, me ajuda. Porque eu deixo o meu orgulho de lado, eu vou me entregar, mas eu preciso de ajuda. Foi onde que eu reconheci ali que eu precisava de ajuda. E ali eu lembro até que teve um livro que a esposa, ela me deu. A esposa que eu não gostava, que eu sentia ódio. Ela me deu esse livro e eu vi o livro lá na estante. Eu falei assim, vou começar a ler, né? E ali eu comecei a ler e o livro falava pra gente fazer uma lista sobre coisas que a gente deveria deixar. Como se fosse uma oração que você não ia mais fazer. E ali eu comecei a escrever. E eu escrevi. E aí foi onde que eu comecei a tentar conversar mais com a minha mãe. Aí eu falava assim, mãe, a benção, Deus te abençoe. Mãe, olha, isso, tá bom, pode ir lá. E ali eu tentei me aproximar mais da minha mãe para uma forma de pedir ajuda, né? Só que eu não sabia como. E ali eu queria deixar o orgulho de lado, mas eu tinha aquele conflito. Você vai pedir desculpa pelo que você não fez? Mas você não fez nada. Ela tipo, não ligava para você. Então, na minha visão, a minha mãe nunca ligou para mim. Na minha visão, minha mãe não me amava, nem nada. Então, tinha aquele conflito dentro de mim de pedir ajuda para ela ou não. E enquanto você nutria que sua mãe não te amava, sua mãe trabalhava? Eu estava ali trabalhando, né? Cuidando da casa, não. cozinhando, Não, roupa? pastor, eu estava na fé, por quê? Naquele exato momento, eu tinha recebido como que fala assim, uma responsabilidade que aí chegou até a mim para estar na direção do FTU, da minha igreja. Aí eu falei,
eu tinha um voto com Deus de eis-me aqui. Então, quando o pastor veio, conversou comigo, aí eu, na minha cabeça, eu falei, eu? Mal sabe ele tudo que eu estava, né, passando uma guerra em casa. Eu falei assim, eu estou precisando de ajuda, eu vou ajudar as mães, vou ajudar os adolescentes. Eu não estava conseguindo nem entender direito o que estava acontecendo com a minha filha. Mas aí eu falei assim, meu Deus, eis-me aqui. Mas, na verdade, já era ajuda de Deus, porque quando veio a primeira reunião do Team Família, que teve até mesmo ali no Brás, aí eu vi que o senhor contou o testemunho da filha do senhor. A senhora, que ela falou, né, que fez ainda o propósito de jejum, estava ali lutando pela filha, o senhor falando. Aí eu olhei, eu estava com meu esposo do lado, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Aí é como se eu tivesse assim, que nem falou assim, aquela palavra que o senhor falou assim, às vezes o pai, ele vai ter que, né, ceder, descer ali para poder ajudar o filho. Então o que eu vi? Que às vezes a minha forma muito de falar, que eu era, né, bem séria, bem seca, eu falei assim, não está ajudando. Ela não fala comigo. Eu vi ela conversando com todo mundo. Então, assim, eu não dei celular para ela cedo. Ela teve celular quando fez 18 anos. Então, ela usava o meu. Então, eu sabia, vamos dizer assim, 70% do que ela estava fazendo, porque como ela usava o meu celular, então eu conseguia ver na conta dela com quem ela estava conversando. Então, eu vi que ela desabafava até com um jovem, e ela falava, me detonava, e eu olhava assim. Então não via na minha cabeça de querer, tipo, olha, você tem que provar que você não é isso. Eu não vinha isso. Vinha dentro de mim assim, que eu falava assim, meu Deus, eu vou vencer essa guerra. Me ajuda. A minha filha, ela daqui a pouquinho ela vai completar 15 anos, se ela for por força jovem, porque assim, até os 13 anos eu levei ela na porta da escola. Ela falou, mãe, eu falei assim, tá bom, vai na frente, eu vou indo atrás, vou olhando. Mas, na verdade, era a insegurança que eu estava tendo em relação a tudo que estava acontecendo. Então, naquele momento ali, eu falei assim, não, se eu me entreguei para Deus, eu tenho que confiar que Deus vai cuidar dela. Então, eu falei, meu Deus, faz o que eu não posso fazer. Ela está lá na escola. Então, eu estava em casa, estava orando, estava ali pedindo a Deus. Eu falei assim, me dá sabedoria de como falar com ela, porque o Senhor conhece ela. O Senhor sabe o que está passando dentro dela. E eu não sei o que se passa com ela, porque o ódio dela aumentava a cada dia para mim. Então, naquele exato momento ali, que chegou um problema que estava acontecendo até mesmo desse dia do mercado, que chegou esse problema que falou que ela tinha roubado. Então, eles te pegaram roubando. Aí ela... Foi mais ou menos isso, porque eu me entreguei. Eu não aguentei a carregar aquela culpa de... Aí eu parei assim, deu aquele choque de realidade. O que eu estou fazendo aqui? Como eu estava sabendo por detrás tudo o que estava acontecendo na escola, eu fui na reunião, ninguém estava falando nada. Então, naquele exato momento ali que ela chegou e ela começou, sabe, como advogada, contando tudo. Aí eu já olhei e falei, ela está falando demais. Tem alguma coisa errada ali. Mas eu fiquei quieta. Aí o pai dela falou, mas revistaram você? Não pode pôr a mão em você. Ela, não, pai. E foi... Aí eu vou lá no mercado. Eu falei, ó, tenha calma. Porque eu conversei com ele, falei para ele assim, a gente tem que se unir para ajudar ela, senão vai acontecer o que a gente está vendo que está acontecendo com a juventude lá fora. A nossa filha vai passar por isso. Então, conforme eu fui falando, conversando com ele, ele falou, tá bom. Ela se jogou no chão, ali, olhou para mim e falou, não deixa ele ir. Não deixa ele ir. Aí eu olhei assim para ela. Vai cair por terra meu argumento. Me veio um ar de, por exemplo, assim, de riso, que eu falei, calma. Ela falou, como que você pode ficar tranquila? Você não tem noção. Você vai ficar, você tá tranquila? Eu falei assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu ainda falei assim, eu tô em paz. Se você falou a verdade, o seu pai vai fazer o que é certo. Né? Eles têm que ligar, chamar, não pode colocar a mão em você, encostar em você. E ela, não, mãe. Aí ela começou aquele desespero dela. Então foi aonde descobriu-se tudo o que estava acontecendo. Aí veio um professor que a gente tinha ajudado a filha dele uma vez, só que ele estava assim, preocupado, porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com ela e ele não falava nada. Então ele olhava para a gente. Quando a gente ia levar ela para essa escola, até dava carona, que era caminho de casa. E eu via ele muito apreensivo. Tinha uma outra professora também. Então eu falava assim para ela, Grazi, não queira ser quem você não é. É pesado demais para carregar isso. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. E ela me olhava assim, e eu
E a moça, né, a professora dentro do carro ainda falava assim, a senhora já imaginou, né? Lá tem um aluno que ele quer ir pedir a filha dos pais que é evangélico e namoro. Mas eu não sabia que a indireta era para quem? Era pra gente. Então ela ficava não ali. Não ajuda em nada, né? Não. Ô, professora, pelo amor de Deus, você passa 7 horas, 8 horas com os alunos na escola. O mínimo que você pode ser é transparente. Você tem que ter um relacionamento de parceria com os pais. Chama a mãe e coloca real. Você não é obrigado a ter uma escola perfeita, não. Você está aí administrando 500, 800 alunos, cada um com seus conflitos. Não é fácil a sua situação. Aí você ainda quer dar uma jogadinha debaixo do tapete? Vamos ser parceiro, professor. Vamos trazer a realidade. O que está faltando hoje em dia é a parceria das famílias com a escola e da escola com as famílias. Porque o seu problema, professor, não são os alunos, não. Os seus alunos são o seu ganha-pão. Se não tivesse os alunos, você não teria trabalho. Então, você tem que olhar para esses alunos como pessoas que precisam de ajuda, que dependem da sua ajuda, e não como o seu problema. O seu problema é a sua omissão, você está escondendo. A senhora estava sozinha nessa luta. Tava. Nesse dia, esse senhor, esse professor, ele veio e conversou. Preciso falar com vocês. Parece que ele ali já foi o próprio Deus. Então ele pegou e contou tudo o que estava acontecendo na escola, que falou assim, né, aquela menina muito namoradeira, vivia pelos corredores. Casa caiu, hein, Grazi? Aí eu falei assim, ele, mas olha... Vai ser revelado. Ele falava assim, não, mas eu não quero. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, o senhor não vai ter problema nenhum. Então, foi quando eu cheguei na escola. Mas ela vai. Ela vai. Eu vou. Essa aqui, quando chegar lá em casa, já foi tirando logo a sandália do pé. Essa aqui, lá em casa, hoje a gente já se acerta. Na primeira reunião que teve, eu estava lá, as professoras, olha a nota dela, e ela só ela vai ver, mãe. Eu falei assim, eu já falou assim, ela manipulou já todo mundo lá, porque eu via ela nervosa. Meu pai não vai não, né? Vai só a senhora, né? Aí eu falei, aí tem... Como a gente já sabia e falou para mim e para ele, eu falei, não. Quando eu cheguei lá na escola, a professora, que era a coordenadora da sala dela, ainda falou, olha, a Graziella, eu falei, professora, não me engana, eu conheço a minha filha. E vocês estão tirando o direito de corrigir ela. Porque assim, a escola que a gente colocou era integral. E a escola era conhecida como a melhor escola no momento. Então, para mim ali, eu falei, é uma escola séria, vai trazer, vai conversar. Mas quando ela falou assim, eu não posso falar. A diretora, a coordenadora falou assim, para mim não falar. Eu falei assim, então eu vou tirar ela daqui. Porque vocês estão me tirando o direito de repreender ela. Porque ela passa aqui o dia inteiro. Se ela tiver uma má conduta, você tem que passar para mim para que eu possa o quê? Corrigi-la. Então, eu só soube tudo por causa desse professor que falou. Então, quando ela chegou ali, ela falou, não, vou pedir para chamar. A diretora chegou, ela não falou com você? Porque a gente falou para sua filha falar. Aí eu falei assim, eu olhei ali para ela e falei assim, não, tudo bem. Ela vai sair daqui. Eu não vou deixar ela aqui. Então, naquele exato momento ali, foi onde eu falei para ela, você vai finalizar o seu estudo aqui, que já estava já no finalzinho. E falei para ela que ela não ia mais estudar ali. Quando ela chegou, que descobriu tudo, ela começou a chorar. Ela falou assim, mãe, eu ia na igreja, vinha para me falar com a senhora, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, era algo mais forte que eu. Eu falei assim, então, se você estava querendo pedir ajuda, falar, né, com a gente, conversar de como sair dessa situação, então Deus enviou, porque eu só soube por causa daquele professor. Algumas coisas eu sabia que estava no celular, que ela estava ali. Quando o professor fez isso e aconteceu toda essa situação, quer dizer, acabou aquela falsa vida que ela estava vivendo. E eu falei para ela, você tem a oportunidade de começar do zero. Não faça isso com você. Então, naquele dia, eu sei que eu sentei com o meu esposo, com ela na cozinha, e falei assim, ó, vocês dois têm uma alma. E eu não posso salvar a alma de vocês. Aí eles olhou assim, a partir de hoje, eu falei para vocês, eu entreguei vocês para Deus. Até meu esposo falou assim, você está desistindo da gente? Eu falei assim, não. Na verdade, quem vai cuidar de vocês é quem? É Deus. Eu não vou forçar mais. Eu olhei para ela ali, eu falei para ele, falei assim, eu não vou forçar vocês para ir. Porque é vocês que têm que reconhecer que precisa de quem? Que precisa de Deus.
Então, filha, até Jesus quer te salvar, mas para ele te salvar depende de você querer. E eu não vou poder fazer nada. Ó, eu estou orando, eu estou lutando por você, mas infelizmente depende da sua decisão. Então, assim, eu conversei com eles assim, eles ficaram me olhando e como se parece que, para eles, parece que eu estava o quê? Abandonando. Mas naquele entregar exato... na mão de Deus, o brasileiro entende como desistir. Entregar na mão de Deus é entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus é fazer aquilo que todos deveriam fazer. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é entregar na mão de Deus? É você dizer, meu Deus, faça o que eu não posso fazer. Jesus, ele só pôde libertar aquele jovem que manifestava, que se jogava na água, no fogo, porque o pai chegou nele e falou, me ajuda na minha pequena fé, eu já não sei o que fazer. Trouxe aos seus discípulos não puderam expulsar. Jesus disse, traga-me o menino. E ali Jesus pôde trabalhar. Jesus só vai entrar na luta se você entregar essa luta para ele. Ele só vai agir no seu filho se você entregar o seu filho a ele. Ele só vai ajudar você, adolescente, com a sua família, se você entregar a sua família a ele. Por isso, nesse dia 24, o encontro das famílias. Nós vamos trazer a nossa família a Deus. Como no passado as famílias iam ao templo uma vez ao ano, a família de Jesus levou ele quando ele tinha 12 anos. Você, pai, mãe, vai trazer o seu filho adolescente no templo nesse dia 24 de agosto, às 14h. E você traga na fé, traga na certeza, Deus vai fazer o que você não pode fazer. O que a senhora não conseguiu mudá-la, quando a senhora entregou na mão de Deus, começou a mudança. Começou a mudança dentro dela, que daí ela fez 15 anos, foi pro Força Jovem, né? Ela passando ali, indo pro Força Jovem. Então, quando às vezes ela chegava e falava assim, queria reclamar de algo, ou então a obreira ia chamar ela, fala que eu não tô, às vezes queria chegar no final da reunião. Então, eu falei para ela assim, você não está desprezando a obreira, lembra? Você está desprezando Deus. Ela vai vir aqui quantas vezes for necessário. Porque o Espírito Santo falou, ela está fazendo a parte dela. Então, naquilo ali, é a importância. Eu vi assim, a minha postura, não era eu impor, não era eu agir agressiva, não era eu também deixar de lado. Mas na hora que eu visse ali, né, que ela vinha até a mim, eu falar da maneira correta, de eu fazer ela lembrar, porque ela foi criada ali dentro, né, da igreja desde pequeno. Então eu não coloquei um peso sobre ela. Ela até uma vez falou para mim, eu tenho que ser exemplo. Eu não, você não pode ser exemplo por mim. Eu que tenho que me representar. Você tem que ser você para que Deus possa te salvar. Então, naquele exato momento ali, eu vi que foi quando ela começou a ir numa reunião, né, que teve ali numa concentração de fé e milagres que teve em Lausanne. A obreira convidou ela ainda falou para mim, mãe, eu vou lá. Meio que, né, resistente ainda, eu falei assim, boa reunião. A mãe vai ficar na igreja para ajudar na igreja. Então, quando ela chegou ali, ela falou para mim, preciso falar com a senhora. Ela começou a vir contar para mim coisas que eu não sabia. Ela falou, Deus mandou eu falar para a senhora. Aí chegava lá e começava a desabafar. Aí eu falava assim, meu Deus, agora me ajuda, o que eu tenho que fazer? Então era como se visse ali, é só para você o quê? Saber. E ela está confiando em você. Um detalhe antes de eu contar para minha mãe, eu lembro que eu falei assim, eu não quero conversar com a senhora como mãe, eu quero conversar com a senhora como obreira. E ali tinha algumas coisas que eu fazia. A obreira não ia tirar assim, sentada. E ali eu lembro que eu comecei a falar para ela. E eu lembro que nessa concentração que teve, o bispo que estava fazendo, ele falou assim, vem aqui na frente você que está há anos na igreja, a sua vida não muda. Eu sabia que o que eu tinha que fazer. E ali Deus falou assim, olha, conta para sua mãe. Deixa esse orgulho que tem dentro de você de lado e pede ajuda. E ali eu cheguei em casa e falei assim, olha mãe, eu vou começar a te contar umas coisas, mas é como obreira, tá? A senhora como obreira. Ela, não, então tá bom. E ali tinha coisas que eu ia lembrando, que eu nem lembrava mais. Eu ia lembrando e, mãe, sabe aquele dia? Fui eu que peguei aquele dinheiro lá. Mãe, sabe aquele dia? Eu não tava nesse lugar que eu falei, eu tava em outro lugar. Nesse dia você resolveu se abrir de verdade para sua mãe, porque você queria mudar. Sim. Foi a primeira vez que você foi verdadeira de verdade. Foi. Aquilo ali, saiu um peso dentro de mim quando eu falei assim, mãe, olha, é isso, eu fazia aquilo, eu sentia isso pela senhora. E eu lembro que eu cheguei até a chorar pedindo desculpa pra minha mãe.
Porque eu sentia ódio dela, eu sentia raiva. E eu falei assim, mãe, eu não sei porquê, mas eu sentia raiva da senhora. Aquele dia lá que eu fui pra cima da senhora, me desculpa, me perdoa. E ali eu comecei a querer uma mudança de verdade. Ali eu falei assim, eu lembro que ele falou que a gente tinha que se entregar, que a gente tinha que confessar aquilo que estava em oculto. Aquilo que a gente guardava dentro da gente. Então, tinha coisas que eu fiz no passado que eu nem lembrava. E ali vinha na minha lembrança e eu falava assim, olha mãe, vai vir as coisas que Deus vai pedir para mim falar, eu vou falando para a senhora. E ali foi onde que eu comecei a me abrir com a minha mãe. E nesse exato momento que ela foi se abrindo, eu ali em casa, falei, e agora, o que eu faço? Ela falou e naquele exato momento é como se Deus falou assim, ela é uma alma. Veja ela como uma alma. Se fosse alguém contando para você, como que você agiria com ela? Então, assim, a gente tinha a sensibilidade das pessoas na igreja, né, de conversar, atender, mas muitas das vezes ali, quando eram nossos filhos, a gente queria punir, queria fazer, né, chamar atenção, pô. Então, o que eu fiz? Cada vez que ela vinha falar comigo, eu escutava ela falava assim, mãe, vai ter coisas que eu vou vir falar, não... Mas é Deus que colocou dentro de mim. Eu falei assim, seja feito a vontade de Deus. Então, conforme ela foi falando, foi aonde ela decidiu ali que ela falou que ia se batizar. E dali diante ela fez o jejum de Daniel. Cada vez que ela lia a Bíblia, ela vinha correndo. Isso chamou minha atenção. A senhora sabia disso? Então eu fui vendo a experiência dela, que ela foi tendo com Deus dia a dia. E ali eu falei assim, ali realmente a Graziele está sendo verdadeira. Então, quando ela lia a palavra de Deus e vinha contar para mim no jejum, ou quando algo acontecia com ela, mãe, olha, Deus falou comigo. E vinha... Então, eu fui vendo ali o poder de Deus agindo. Quer dizer, precisava uma postura minha, eu precisei mudar o jeito, a forma de como que eu estava fazendo. Para que o Espírito Santo fizesse a obra. E ela se tornou aquela filha que a senhora naturalmente nunca ia conseguir. Não. Porque só o Espírito Santo faz. E essa moça hoje parou de dar dor de cabeça. Graças a Deus, não tem. Então ela ali, né, faz os trabalhos. Hoje em dia ela faz o trabalho do help, né? Vai na escola, vai falar. Então a experiência com ela, quando ela fala do cantinho do desabafo, teve um dia que eu fui com ela também na escola para fazer. Então ela consegue ali ajudar os adolescentes por conta de tudo que aconteceu. Então eu sei que tudo tem um propósito, né? Da gente ver ali a obra de Deus. Hoje não é líder de facção. Não, tá hoje é líder de ajudar mesmo. Sim. E ali eu lembro que até uma das primeiras mudanças que eu tive foi a questão do meu modo de vestir. Eu lembro que o pastor falava assim na reunião, olha, vem com a sua melhor roupa. Aí eu chegava lá na igreja com uma calça larga, uma camiseta do Corinthians. Mãe, ó, essa aqui é a minha melhor roupa. E aí foi onde que o Espírito Santo começou a conduzir ali. O gosto não se discute, né? E ali foi onde que eu fui pedindo ajuda, né? E aí teve coisas que a minha mãe não pôde me ajudar, teve coisas que foi eu que tive que decidir. E ali foi onde que, num domingo, eu falei assim, olha, eu conheci a Deus pela boca do pastor, no FTU, na IBI, mas eu precisava conhecer a Deus verdadeiramente, eu precisava ter Ele dentro de mim. E ali eu lembro da oração que eu fiz, que eu falei assim, olha, meu Deus, como que eu vou falar de um Deus que eu não conheço, de um Deus que não está dentro de mim? E ali foi onde que veio a certeza, aquela paz, aquilo que eu tanto procurava nas amizades, ali em brigar, simplesmente foi preenchido com o Espírito Santo. O melhor presente que eu já pude receber em toda a minha vida. É, por isso que você era carente, por isso que você queria a aprovação das pessoas, Sim. Por isso que você queria o respeito das pessoas, porque você queria, de alguma maneira, se sentir importante, só que você já era importante. E você, adolescente, que está aí também procurando nas amizades erradas, no comportamento errado, você já é importante. Você não precisa se sentir importante, você já é. Deus, Ele te amou de tal maneira que deu o Senhor Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. E veja que ela desprezava tudo de bom, ela desprezava a palavra de Deus, ela desprezava o FTU, desprezava o FJU, mas era um mal que não queria que ela fosse quem ela é hoje, porque hoje você está bem, hoje você pode ajudar outros jovens, outros adolescentes. Sim. Quando vai nas escolas. Sim. E aquele conflito que tinha dentro da minha mente passou. Eu lembro que eu até cheguei em casa quando eu falei pra minha mãe, eu falei assim, olha mãe, eu recebi o Espírito Santo. E aí eu lembro que eu fiz até um teste, eu fiquei assim calada,
Cadê aqueles conflitos que tinha na minha mente, aqueles pensamentos de tipo, olha, mas se você se entregar, você vai perder isso. Não tinha mais. Aquele vazio, aqueles conflitos, aquelas vozes que eu escutava, não existiam mais. Simplesmente passou. E aí eu lembro que até eu falei pra minha mãe, né? Eu falei assim, poxa mãe, finalmente, hein? Finalmente eu conheci a Deus de verdade. Finalmente eu conheci o Senhor Jesus. Não é só da senhora falar ou do pastor falar. E ali foi onde que começou a mudança, né? E eu lembro que eu chegava nos jovens e eu falava assim, poxa, você pode ter isso que eu tenho, essa felicidade que eu tenho, mas só basta você ser sincero, só basta você se entregar. Não é difícil, mas ali às vezes a gente pensa que é difícil, mas não. Deus, Ele ama a sinceridade. E quando eu fui sincera, eu finalmente conheci Ele. E hoje a senhora é dor de cabeça zero. Não, tem não. Só alegria. Hoje é só alegria, né? Eu vejo assim que tudo, né, cooperou para o bem, porque assim, tudo que aconteceu, né, comigo, hoje eu consigo ajudar as outras mães, conversar com elas, né? Não vai ser ali unindo e tipo, também não sei o que, não. Porque esse que é o problema. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela se junta com a outra para reclamar Pra falar dos que filhos, não tem o que falar mal. fazer. A senhora hoje pode alguém. falar, não desista. Sua filha é muito preciosa. Se a senhora não cuidar, o mal vai cuidar. Quer dizer, a senhora tem uma outra postura hoje em relação a mães e filhos. Sim, e foi muito importante para mim. Então, eu vejo assim, hoje até converso com os pais, vai no encontro em família, eu falo assim, que nem é pro Xinha, é pros pais. Eu falei assim, porque a gente já fala, né, com os adolescentes, fala, tá um momento com eles ali. Mas os pais a gente vê um pouco mais distante. Então, quando tem um encontro que a gente fala para eles de estarem indo, eu falei, vai ter uma palavra, uma direção que Deus vai dar para você como agir com os seus filhos. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava achando ali que, eu falei assim, meu Deus, eu não sei como agir, como fazer, mas naquele exato momento ali, que eu estava participando das palestras, ouvindo os adolescentes, que a gente faz o atendimento, conversando com eles, aquilo também me ajudava também, como ajudar a entender a minha filha. É como se Deus falou assim, ó, você está vendo o que você está fazendo com ele? Você vai fazer com a sua filha. Então, é ver ela como o quê? Como alma. Ela não é um problema. Ela é uma alma. E são mães que às vezes se frustram, que pensam, eu sou um fracasso de mãe, né? Olha só, eu faço tudo errado, fracassei com meus filhos. A senhora vai entregar tudo isso nas mãos de Deus. Dia 24 de agosto, aqui no Templo de Salomão, às 14h, o encontro das famílias. O Bispo Renato estará conosco, nós vamos orar pela sua família, nós vamos ajudar você, mãe, que tem filho, que é ansioso, que é tímido, que é complexado, seu filho é depressivo, seu filho já tentou suicídio, seu filho está viciado. Ele não conta, ela não contava que estava tendo contato com pornografia, mas ela já estava com crise de ansiedade porque era muita informação ruim na mente dela. Então, você está vendo, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que seu filho não está bem. Ele não é sorridente, ele não é presente, ele não tem prazer de sentar com você à mesa, não tem prazer de ajudar em casa. Você tem uma pessoa dentro de casa que você não conhece. Nesse dia 24, traga seu filho adolescente aqui no Templo de Salomão, às 14h. Chegue mais cedo, nós vamos estar recepcionando as famílias e às 14h em ponto, o Bispo Renato estará conosco aqui no Santuário do Templo de Salomão. Lembrando que será transmitido para todo o Brasil, em todos os lugares onde tem o FTU, você vai poder assistir esse grande encontro das famílias. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe essa família. Obrigado por vir compartilhar. E vocês hoje podem, né, ajudar outros jovens, outras famílias, porque vocês venceram. Vocês hoje são uma testemunha do Senhor Jesus porque receberam o Espírito Santo. E que vocês façam a diferença por onde estiverem. Amém. Tá? E são esses os conselheiros do FTU. Pessoas que vivem a palavra de Deus e venceram pela fé. Vencedores, como nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, né? Ali no Apocalipse deixa claro na carta para as igrejas que o vencedor é aquele que permaneceu e a senhora não desistiu da luta, foi até o fim, e a gente também está nesse mesmo time aí, a gente não desiste, a gente parte para cima,
porque a sua alma vale muito, adolescente. Nesse dia 24 nós vamos ter também a graduação do FTU para o FJU. Nós vamos ter uma tarde especial também na Esplanada com o livro Fogo Cruzado, né? Você já leu o Fogo Cruzado? Você já leu o Fogo Cruzado, Grazi? A galera do FJU não quer conhecer o primeiro romance juvenil da Igreja Universal? Você tem que conhecer a história da Susan, a história do Benny. Tem treta, tem briga, tem namoro proibido. Tem um pouco da Grazi. Ela fez no besteira livro. igual você. Ela tem uma menina chamada Susan que ela mentia para os pais, fazia as coisas escondidas. Vale a pena você ler o Fogo Cruzado. Nós já estamos agora com o volume 2, né? Acabamos de lançar o volume 2 e logo em breve, em janeiro, nós estaremos lançando o volume 3, se Deus quiser. Já foi para revisão, hein? É um romance muito top. O pessoal está dizendo por aí que vai virar série, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas imagina quantos adolescentes vivem, né, esse fogo cruzado, essa luta. E nesse livro vocês vão poder aí conhecer. E se você não leu, eu te convido a ler para você praticar, porque é baseado no amor inteligente. É a história de Diná, né, refletida na atualidade. E você vai poder aí ajudar outros adolescentes com esse livro Fogo Cruzado, que tem ajudado e aberto a mente de muitos adolescentes. É isso aí. Não perca os próximos capítulos. E nós estaremos juntos aqui no dia 24. Só para concluir, pessoal, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, né? Ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve e pratica, você vai edificar a sua casa sobre a rocha. Você vai edificar a sua família. Você vai permanecer nessa loucura que está o mundo. A sua casa vai permanecer, porque ela está bem edificada. Pratica isso. Leia Mateus capítulo 7, versículo 24. Essa é a casa forte, essa é a casa que resiste a todos os males, tá bom? Nós vamos chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje, vai ficar aqui no nosso canal do FTU Brasil e na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai estar de volta trazendo mais, falando mais sobre o grande encontro das famílias. Isso mesmo, nos encontramos aqui no Templo Salomão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.